Olá, pessoal! Começando mais uma aula para vocês. Hoje eu trago um retoque de Alpha Lips que eu já havia mostrado para vocês o passo a passo. Esse é o antes dela, né? Uma boca bem pálida, senil, com muitas rugas na região perioral ali dos lábios, né? Que é o famoso código de barras. Com o Hidralips a gente consegue um rejuvenescimento legal dessa área, tá? E com a coloração a gente consegue uma definição e uma corzinha ali para os lábios, o resultado fica bem bacana. Bom, essa foto do meio é após cicatrizado, tá? Após a primeira sessão ter cicatrizado. E essa foto é a finalização da segunda sessão que eu vou fazer com vocês hoje novamente. Vou mostrar para vocês rapidamente os produtos que eu vou usar. Vou usar o ácido hialurônico da Sweet Lips, do kit da Tulip, o fluido de ácido hialurônico. Vou usar o esfoliante de cereja e o gloss sinalizador de Tutti Frutti. Vou usar a pomada anestésica Emla e também a Benzotope durante o procedimento. A pomada Emla, vocês vão ver que eu uso logo após o Hidralips e a Benzotope eu vou usando durante o procedimento. Vou usar o mesmo pigmento que é o Fúcsia, da Love Beauty. Vou usar a minha GR Colors Basic, que é o dermógrafo que eu utilizo. E para o Hidralips, a minha Dermapen E30, tá? Da Dr. Pen. Cartucho dessa vez para o dermógrafo vai ser de 1 ponta e para o Hidralips de 36 pontas. Essa aí é a minha Dr. Pen, modelo E30W, que ela é wireless, funciona sem fio. E o Hidralips da Sweet Lips da Tulip, mostrando mais uma vez aí para vocês mais perto. Comecei então com a esfoliação. Eu fiz com as luvas dessa vez. Da outra vez eu tinha mostrado para vocês fazendo com cartucho nano na Dermapen. Mas vocês podem fazer manual também, dar uma economizada aí na sessão. Vocês podem fazer movimentos de vai e vem, movimentos circulares. Dá para esfoliar bem esses lábios na forma manual mesmo. Só higienize bem as luvas antes com álcool 70 ou clorexidina. Vou preparar a minha Dermapen, tá? Eu vou usar cartucho de 36 pontas, então já havia colocado plástico protetor ali na minha Dermapen, seguindo as regras de biossegurança, tá, pessoal? E agora eu coloco ali a minha bandagem para segurar esse plástico. Se vocês tiverem dúvidas de onde encontrar esses acessórios mais descartáveis, entre em contato comigo ou então procura no Mercado Livre que sempre vocês encontram, tá? Meu cartucho vai ficar com 1 milímetro de profundidade, tá? Sempre, para fazer essa parte do Hidralips. E cartucho de 36 pontas, cartucho descartável. Dou uma chacoalhadinha e vou gotejando por todo o lábio dela, espalhando com a própria luva e vou microagulhando. Movimentos de vai e vem, movimentos de carimbo também, tá? Microagulho 5 minutos no lábio inferior e 5 no superior. Parte do Hidralips eu não vou me estender, porque eu já mostrei para vocês em outras aulas, tá? Mas você vai microagulhando e se o lábio ressecar, você pinga mais do produto. É muito importante essa parte antes da microlabial em si, para ajudar a não ficar ressecando durante o procedimento e também já vai tratar essas ruguinhas ao redor dos lábios que ela tem. Logo após, eu coloco um pouco de soro, cloreto de sódio a 0,9% gelado em um pedaço de algodão e deixo esses lábios descansando por uns 5 minutinhos. Enquanto isso, eu vou preparar o meu dermógrafo, também usando um plástico protetor. Vocês encontram esse plástico colocando o nome no Mercado Livre, plástico protetor dermógrafo, ou então clip cord, tá? Bandagem de dermógrafo, vocês também encontram por esse nome, a bandagem que é para segurar ali o plástico protetor com o cartucho. O cartucho que eu vou usar aí é de 1 ponta. Na aula passada, nessa cliente, eu usei o de 3 pontas, mas eu achei que o de 3 pontas, ele marcou demais algumas áreas. Então, eu vou com o de 1 ponta, que vai ficar um efeito mais natural dessa vez, tá? Então, eu vou colocar ali a bandagem, ó, tá vendo? A bandagem, ela vai entre o cartucho e
entre o dermógrafo, segurando ali, fazendo essa fusão aí, para ficar bem seguro o cartucho com o plástico filme ali, que é onde tá dentro o dermógrafo. Eu vou deixar a minha regulagem mais ou menos em 1,5 mm, tá? De agulha para fora. Enquanto isso, eu vou passar a pomada Emla nela, tá? Já tirei ali o sorinho fisiológico. Passo com a ajuda de um cotonete por toda a extensão dos lábios, uma boa camada, tá? Uma camada bem grossinha. Você pode ocluir também com um plástico filme para ter uma ação mais rápida. Depois, então, de mais ou menos 15 minutos, eu retiro toda a pomada anestésica para a gente começar a micropigmentação labial. Eu coloco ali, então, a ponta do meu dermógrafo na tinta, com ele ligado na velocidade média. Eu vou começar o meu movimento de arraste, tá? Movimento de vai e vem, de arraste. Bem de leve essa mão, vocês vão ver que o lábio dela nem inchou, porque a mão tá bem leve. Dou uma esticada no lábio dela. Dessa vez eu não precisei marcar com a caneta, porque eu já havia feito uma sessão antes nela, então o lábio dela já estava desenhado. Eu não preciso desenhar novamente na segunda sessão, tá? A não ser que você tenha alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida a respeito do contorno, aí é melhor você desenhar o contorno antes de começar a sessão. Então, ó, vocês veem que essa parte mais interna do lábio dela é a parte seca, mas não pigmentou muito bem na primeira sessão. Então, por isso que a gente tá fazendo esse retoque aí, para deixar o lábio dela uma uniformização melhor, né? Deixar uma cor no lábio todo mais uniforme. E a agulha de uma ponta, ela vai ficar um efeito mais natural e não tão marcado, tá? Então, movimentos de vai e vem na horizontal, depois eu vou vir com movimentos de vai e vem na vertical, sempre limpando para ver se a parte que você fez pigmentou ou não. Mão bem leve. Sempre pratiquem antes bastante em pele sintética para você pegar esse movimento da mão, tá? Vocês veem que, ó, é um movimento leve, suave, e a outra mão tá esticando esse lábio, tá? Vocês vão ver também que conforme você vai passando, o lábio dela vai secando, e aí é a hora da gente colocar um pouco de Benzotope e vaselina. Fazer uma massagem, esperar essa cor subir um pouco, esperar esse lábio ficar um pouco hidratado para depois a gente limpar e continuar, tá? Ó, tô fazendo bem um cantinho ali dela. No pós, essa cliente usou óleo de coco para tratar dos lábios. E o óleo, ele acabou tirando a tinta dos lábios dela. Por isso que também não cicatrizou bem a cor. Umas partes pegou muito bem, outras partes saiu totalmente a cor, né? Então, não deixe a cliente de vocês usar óleo de coco no pós, durante a fase de cicatrização, tá? Então, é só o produtinho de Nivea mesmo, aquele Nivea azulzinho que é o indicado para usar no pós. Aí, ó, eu passando o Benzotope, porque o Benzotope, ele é um anestésico que dentista usa bastante, né? Intraoral, mas ele também, ele é um pouco hidratante, deslizante, ele vai auxiliar nessa parte ao meu dermógrafo deslizar com mais facilidade, sem ficar enroscando no lábio dela, porque o lábio dela estava muito seco. Então, com a ajuda de um cotonete, eu espalho o Benzotope, faço uma massagem ali por 1 minutinho ou 2, para ver essa cor subir, porque às vezes você pigmentou, mas a cor ela demora a subir, tá? Então, às vezes você tem que dar essa pausa para ver onde pigmentou ou não. Então, agora, ó, a cor subiu e você consegue ver como tá mais uniforme o lábio superior dela, né? Que com a primeira sessão, o lado direito aí da imagem tinha pego bem, mas o lado esquerdo não, por conta do pós errado também da cliente. Agora eu tô passando um pouco de Benzotope com vaselina embaixo, para dar uma hidratada e o produto poder deslizar
o dermógrafo poder deslizar melhor. Só que eu não vou passar o meu dermógrafo com o Besotop ali, tá? Com a vaselina aí. Eu tenho que passar, dar uma massageada, depois eu limpo e aí sim eu venho pigmentando, ó. Dessa forma, fica muito mais fluido a minha micropigmentação, porque o lábio tá mais hidratado e não fica pegando, enroscando a agulha no lábio. Quando o lábio tá muito ressecado, você não consegue fazer esse movimento de vai e vem, porque o lábio, a pelinha do lábio fica enroscando na agulha, tá? Então, ó, eu tô microagulhando ali no movimento diagonal, movimento horizontal, movimento vertical, tá? Você tem que dar várias passadas na mesma região com angulações diferentes. Volta lá na aula da prática em pele sintética para você ver as angulações que eu faço, tá? Sempre a 90 graus, lógico, a agulha, nunca deitada, nunca de lado, sempre 90 graus em relação ao lábio, mas você vai fazer vários movimentos de arraste, movimentos horizontal, movimento vertical e diagonal. A mão super leve, tá, pessoal? Aí tá no rápido, no acelerado, mas as minhas passadas, elas não são nem tão rápidas, nem tão lentas, e a minha mão sempre leve. Tanto é que essa cliente não se queixou em nenhum momento de dor, o lábio dela não inchou e pegou bem a cor, tá? Sempre lembrem também de não microagulhar, não micropigmentar na parte molhada do lábio, tá? Aí eu tô fazendo um reforço no contorno dela, ó. Movimentos de vai e vem, bem no contorno de levinho. Isso vai dar um efeito de borda infinita bem legal também, que não é aquele contorno super marcado, tá? É uma coisa mais natural. Agora eu faço a saturação, que é vir com o pigmento no lábio todo dela. Vocês estão vendo que esse pigmento ele é mais avermelhado, mas no lábio dela ficou super rosado. E eu tenho outros clientes que no lábio ficou super vermelho e nessa cliente específico ficou rosado, tá? Isso é colorometria, que a base do lábio dela puxou pro rosado. Depois de 5 minutos, eu coloco o pigmento pelo lábio todo, deixo 5 minutos. Depois de 5 minutos eu venho retirando com o auxílio de um lenço umedecido com um pouquinho de água. Não precisa estar encharcado, tá? E esse é o resultado, ó, sem gloss, pigmentou super bem, o lábio todo dela, super uniforme. E agora eu venho com o gloss da Tulipia para finalizar. Esse gloss é maravilhoso para finalização. Você pode até ter no seu espaço para vender para cliente usar em casa também. Esse gloss é específico para o tratamento da cicatrização em casa para cliente também, tá? Então, eu passo pelo lábio todo dela e agora vamos ver o resultado final. Então, esse foi o resultado logo após a sessão. A cliente super adorou, ficou bem marcadinho o lábio dela, bem rosinha. Tirou aquele aspecto de lábio pálido, né, que ela não gostava. E super melhorou também as rugas ao redor dos lábios dela com hidralips, tá? Vocês podem fazer só hidralips também, sem a parte da micropigmentação labial, a cada 15 dias. Fica bem bacana o tratamento. Agora, essa foto aqui são 5 dias após que a cliente mandou. Você vê que a cor tá super uniforme. E dessa vez ela tá fazendo os cuidados certinho também. Acredito que não vai sair o pigmento. Nos primeiros dias fica super forte a cor. Depois parece que a cor some. E lá pelo 45º dia, que é o dia 45, que você vai poder fazer uma nova sessão, tá, pessoal? E quando você tem o resultado final da cor... E você consegue ver onde você pode melhorar, onde você pode pigmentar mais ou menos, ou só fazer uma camada a mais para deixar mais forte esse tom, tá bom?